todos com a paz do Senhor. Iremos ficar de pé, vamos orar logo após. Iremos cantar o nosso cantor cristão 289, ao pé da cruz. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por mais um dia. Muito obrigado a Deus por essa rica oportunidade de estarmos aqui nesta noite para juntos louvar e engrandecer o teu santo nome. Que o Senhor venha nos dando sabedoria, Senhor, fazendo aquilo, ó Deus, a tua vontade em nossas vidas, Senhor. Abençoa este culto, abençoa todos aqueles que irão louvar, Senhor. Abençoa o pastor, Senhor, que vai levar a tua palavra. Toma direção na vida dele, Senhor. Abençoa todos que estão aqui, aqueles que ainda vêm a caminho. Traga-os em paz, livra de todo mal. Aqueles que não vão poder estar, toma direção na vida de cada um, ó Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero estar ao pé da cruz, de onde rica fonte corre franca salutar do Calvário monte. Se na cruz, sempre me glorio e enfim vou descansar, salvo além do rio, a tremer ao pé da cruz, graça eterna show-me, matutina estrela ali, raios seus mandou-me. Se na cruz, sempre me glorio e enfim vou descansar, salvo além do rio. Sempre a cruz, Jesus, meu Deus, queiras recordar-me dela sombra, Salvador, queiras abrigar-me. Se na cruz, sempre me glorio e enfim vou descansar, salvo além do rio, junto à cruz, ardendo em fé, sem temor vigio, pois a terra santa irei, salvo além do rio. Se na cruz, sempre me glorio e enfim vou descansar, salvo além do rio. 476. Brilho celeste. Peregrinando, vou pelos montes e pelos vales, sempre na luz. Cristo promete nunca
a deixar-me, eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, a glória de Deus. Com aleluias, sigo cantando, canto louvores, indo para os céus, sombras à roda, nuvens em cima, o Salvador não hão de ocultar. Ele é a luz que nunca se apaga, junto ao seu lado sempre hei de andar. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, a glória de Deus. Com aleluias, sigo cantando, canto louvores, indo para os céus. Vão me guiando raios benditos que me conduzem para a mansão, mais e mais perto, o mestre seguindo, canto os louvores da salvação. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, a glória de Deus. Com aleluias, sigo cantando, canto louvores, indo para os céus. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, a glória de Deus. Com aleluias, sigo cantando, canto louvores, indo para os céus. Amém. Iremos abrir as nossas Bíblias em Salmos, capítulo 34. Quem tem a sua espada na mão, amém? Abram aí em Salmos 34, do versículo 1. Em diante, que diz assim: Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor, e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele, e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se
ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Amém. Graças a Deus, né? Que possamos confiar no Senhor, né? E colocar a nossa confiança somente nele. Amém. Iremos ouvir o ministério feminino e logo após o ministério infantil também vai louvar o Senhor. Amém. Nós saudamos a igreja com a paz do Senhor. Queremos deixar o Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e apaga de mim as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Amém. De Deus é algo que vem para capacitar, faz o fraco ficar forte, desafia a própria morte quando na batalha está. Qualquer coisa vira arma nas mãos de quem tem unção. Uma queixada mata 1000, uma caba abre o rio. Assim foi no Rio Jordão. Uma pedra vira bala, com trombeta a terra abala, e as muralhas vêm ao chão. É na unção divina que você passa por cima e o inimigo vai. E aonde você chega a diferença faz. Você canta, você fala, Deus faz um milagre. É na unção divina que Deus chega e extermina quem se levantar. Mesmo que esteja preso, começa a cantar. Que Deus manda anjo forte e a cadeia abre. É na unção que se encontra poder. Vence, nunca é vencido. Em nome de Jesus, você está ungido. É na unção que se encontra poder. É na unção que se aprende a vencer. Quem é ungido vence, nunca é vencido. Em nome de Jesus, você está ungido. Qualquer coisa vira arma nas mãos de quem tem unção. Uma queixada mata 1000,
Uma capa abre o rio, assim foi no Rio Jordão. Uma pedra vira bala, com trombeta a terra bala, e as muralhas vêm ao chão. É na unção divina que você passa por cima, o inimigo vai. E aonde você chega a diferença faz. Você canta, você fala, Deus faz um milagre. É na unção divina que Deus chega e extermina aqui sem levantar. Mesmo que esteja preso, começa a cantar. E Deus manda um anjo forte e a cadeia abre. É na unção que se encontra poder. É na unção que se aprende a vencer. Quem é ungido vence, nunca é vencido. Em nome de Jesus, você está ungido. É na unção que se encontra poder. É na unção que se aprende a vencer. Quem é ungido vence, nunca é vencido. Em nome de Jesus, você está ungido. É na unção que se encontra poder. É na unção que se aprende a vencer. Quem é ungido vence, nunca é vencido. Em nome de Jesus, você está ungido. É na unção que se encontra poder. É na unção que se aprende a vencer. Quem é ungido vence, nunca é vencido. Em nome de Jesus, você está ungido. Em nome De Jesus, você está ungido. Amém. Que nosso Deus continue nos abençoando. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Amém. E queremos fazer a apresentação, né? Está conosco Júnior, Letícia. Como é que a igreja diz? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Esta igreja ama você e sua família. Amém. Ministério Infantil.
abençoe. E quero logo avisar logo de agora que sábado vai ter ensaio, viu, das crianças, 2h30 da tarde, amém? O Ministério de Louvor. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Convidamos os irmãos para ficar de pé, para juntos continuarmos louvando e engrandecendo o nome santo do nosso Deus. Amém. Louvado seja o nome santo do Senhor. Louvamos ao Senhor porque Ele nos permitiu estarmos aqui mais um domingo em comunhão com os irmãos, juntos, louvando e adorando ao nome santo do Senhor. Amém. A palavra do Senhor diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. E glória a Deus por isso. Né, que ela se renova e ela nos persegue todos os dias de nossas vidas. Amém? Então vamos louvar ao Senhor. Amém? Jeová Nissi, o meu libertador. Amém?
Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Digno é o Rei que a morte venceu.
pra salvar, um pacto pra selar, silêncio do céu, resgate e salvação, encheu seu coração, ele me hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer um plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a tua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Um plano pra salvar, um pacto pra selar, silêncio do céu, resgate e salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer um plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a tua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Ele pagou o preço da minha salvação. 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 Ele pagou. Jesus,
Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Tu és o nome sobre todos os nomes, Senhor. Aleluia, o teu reinado não tem fim. Hoje, Jesus, nós te agradecemos, porque o Senhor nos transformou, nos tirou do lamaçal do pecado e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Obrigada, Jesus. Obrigada porque o Senhor nos salvou. Aleluia. O pecado que era meu, o pecado que era seu, o Senhor Jesus, Ele levou na cruz. Adore ao Senhor nesta noite. Agradeça ao Senhor pelo seu sacrifício na cruz. Nós te louvamos, Senhor, porque não há nada melhor, Senhor, do que estar em tua presença. Não há nada melhor, Senhor, do que te adorar e te bendizer e te louvar. Porque nós reconhecemos, Senhor, que só o Senhor é Deus. Que só o Senhor é Deus e não há outro, Senhor. Não há nenhum outro Deus. Oh, Jesus, estabelece, Senhor, o teu reino em nossos corações. Ó Deus, e muda-nos, Senhor. Transforma aquilo que ainda é necessário transformar. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. A igreja pode sentar. E a palavra está com o pastor Alessandro. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus a todos. Bendito é o nome do Senhor Jesus, o plano perfeito. E quando tudo parecia ter chegado ao fim, Ele nos resgata com seu grande amor. Vamos ler a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 17. Mateus capítulo 17, e a partir do versículo 24. Nos diz a palavra do Senhor. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores do imposto de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga o imposto do templo? Sim, paga, respondeu ele. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando-lhe: o que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram impostos? Ou melhor, tributos e impostos, de seus próprios filhos ou dos outros? Dos outros, respondeu Pedro. Disse-lhe Jesus: então os discípulos estão isentos. Mas para não escandalizá-los, vai ao mar e jogue o anzol. Tire o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue-a e entregue a eles para pagar
o meu imposto e o seu. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós já, acredito que esse texto aqui é bem conhecido, nós já meditamos nele várias vezes. E eu louvo a Deus porque a palavra é do Senhor. O Senhor é que é o dono da palavra, é o Todo-Poderoso. É a Ele que nós servimos. E, por mais que, às vezes, um texto se torne assim, repetido, mas há sempre algo de Deus novo para o nosso coração. Eu lembro que tem ainda um filho do saudoso pastor Antônio Silvestre. Ele é analfabeto, mas ele aprendeu a pregar, muito novo, se dedicou na igreja, e as pessoas, ele não aprendeu a ler, nunca se esforçou para ler, mas para pregar ele aprendeu. Ele é um fervoroso pregador. Mas ele, quase toda semana, ele agora está dirigindo uma congregação, eu não sei qual é a situação agora. Mas assim, todas as vezes que ele era convidado para pregar, ou ele pregava no texto, o cego de Jericó, ou a mulher do fluxo de sangue. Foram talvez dois textos, duas mensagens que ele ouviu e que marcaram, ficou gravado na mente dele. É claro que ele sabia pregar outras coisas, mas ele gostava sempre, ele repetia sempre, ou o texto de Bartimeu, o cego, ou o texto da mulher que há 12 anos sofria do fluxo de sangue. Tinha até irmãos na igreja que brincava. Quando se dava oportunidade a ele, que ele estava abrindo a Bíblia, tinha irmão que já ficava dizendo assim, coitada da mulher, meu Deus do céu, ela nunca fica boa, não. Tinha gente que brincava já com ele, ou então dizia, coitado do cego. Ele vai mexer nos olhos do cego de novo. Mas o que eu sei é que Deus usava ele e usa ele até hoje para a glória do nome dele através da sua preciosa palavra. Nós vamos fazer uma oração, vamos orar a Deus. Nós hoje estamos contando com a presença do missionário Reginaldo Anselmo, que é presidente do Conselho de Pastores, do COMEP, e a pastora Odeia, sabe, né? É a sua esposa, é pastora, cantora, são servos do Senhor. Eles acabam de vir de um culto, na igreja dele o culto é um pouquinho mais cedo, eles acabam de vir do culto da Igreja das Primícias, estar conosco nessa noite. Vamos colocar em pé, vamos fazer uma oração ao Senhor. Não se preocupe, depois nós os ouviremos também, mas não se preocupe porque a pregação hoje não vai passar de 11h30 da noite, aí depois eu passo para eles, viu? Não se preocupe, porque antes de 11h30 eu passo para eles, em nome de Jesus. Oremos. Pai Santo, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento. Te agradecemos por estar na tua casa, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, por cada momento de louvor, de celebração, de adoração ao teu nome. Te louvamos, Senhor, por tua preciosa palavra. Ó Senhor, que o teu Espírito Santo que está em nós e que vive em nós, Senhor, ele continue, ó Deus, inundando o nosso coração, a nossa vida, Senhor, de gozo, de alegria, de satisfação dos céus, para celebrar o teu nome. Ó Deus, que a gente possa realmente se desprender, se desligar de tantas coisas, Senhor, que às vezes correm e nos perseguem durante dias, semanas, para nós, ó Deus, poder, para nos impedir de poder estar na tua casa. Às vezes, Senhor, querem nos acompanhar até o culto, Pai. Coisas, Senhor, que ocupam muitas vezes o lugar que deveria ser reservado para a comunhão e a celebração a Ti. Ó Deus, livra-nos disso em nome de Jesus e envolve-nos, Senhor, nisso que o Teu plano perfeito trouxe para nós, essa graça e superabundante graça. Nós oramos e louvamos a Ti, ó Deus, agradecidos em nome de Jesus. Amém, meu Deus. Amém. Podem sentar, irmãos.
Irmãos, o texto vai nos mostrar Jesus em uma casa, os discípulos, tem discípulos com ele, pessoas que estão sempre próximas, cercam, acompanham o Senhor Jesus, mas de repente chega alguém à frente daquela casa e chama o apóstolo e pergunta para o apóstolo Pedro, pergunta para ele se o seu mestre paga o imposto do templo. É claro, eu fico imaginando que eu, no lugar de Pedro, não sei se a resposta de Pedro foi a resposta de quem tinha certeza de que Jesus pagava. É claro que ele era possível isso, porque ele andava com Jesus e sabia as atitudes de Jesus, se Jesus pagava impostos. Ou talvez se a atitude de Pedro seria uma atitude, digamos assim, de se antecipar e querer convencer aqueles que estavam ali para cobrar impostos de que Jesus não sonegaria impostos, de que Jesus era honesto e que uma questão de imposto do templo, ele, por certo, o pagaria. Pedro diz afirmativamente sim, que ele paga, que Jesus paga impostos. Pedro não consultou Jesus, Pedro não falou nada com Jesus, Pedro não disse, eu vou perguntar a Jesus. Pedro afirmou que Jesus pagava impostos. Eu lembro do moço que testemunhando, que deram oportunidade a ele no culto, e ele muito empolgado, e ele começou com muito fervor, e estava muito eloquente mesmo, e naquele seu fervor ele começou a dizer que Jesus tinha poder para fazer todas as coisas, e que Jesus curava, e que Jesus libertava, e que Jesus expulsava demônios, e que Jesus dava vista a cegos. Era só a pessoa via Jesus, e quando ora, Jesus faz um milagre. E conta-se que o cego passando na frente do templo, ouvindo aquilo, pediu para alguém direcioná-lo até aquele moço, e quando chega lá diante do moço, o moço pergunta o que é que aquele rapaz quer, o moço empolgado que está lá pregando, falando, e quando ele pergunta, o cego diz, eu vim aqui para você orar por mim, para ver que você disse que aqui vê que Jesus faz milagre, eu vim para você orar por mim. E aquele moço que estava tão empolgado, deu uma frieza nele, e ele parou, olhou para o púlpito e disse, pastor, agora é com o senhor. Não era mais com ele. Pedro antecipa-se a Jesus sem consultar Jesus, sem saber se Jesus ia pagar imposto naquele momento, ou se Jesus estava com dinheiro para pagar imposto. Mas Jesus pode tudo, ele pode fazer milagre, multiplica pão e peixes. Por que não faz surgir dinheiro para pagar impostos? Porém, uma coisa acontece quando Pedro entra na casa. Quando Pedro entra na casa, sem que ele abra sua boca para pronunciar coisa alguma, Jesus é quem se lhe antecipa a ele. E Jesus é quem pergunta a Pedro. Em vez de Pedro chegar e dizer para Jesus, Senhor, o Senhor vai pagar o imposto, os cobradores estão aqui. Jesus se antecipa a Pedro e pergunta a Pedro, de quem os reis cobram o imposto, Pedro? Cobram dos filhos ou cobram dos seus servos? E Pedro responde, dos servos. Jesus diz, então logo os filhos estão isentos, Pedro. Irmãos, há uma coisa, a gente não vamos entrar no mérito de impostos, de como se cobrava impostos, do sentido desse imposto, do significado desse imposto na época, mas a gente vai imaginar, por exemplo, a cabeça de Pedro naquela hora. Imagina Pedro diante de Jesus agora. Quem foi que falou para ele que eu vinha falar sobre impostos? Quem foi que disse a Jesus que Pedro estava lá fora da casa conversando com alguém que cobrava impostos e que Pedro tinha até afirmado que Jesus pagava impostos? Quem foi que contou a Jesus sobre esse diálogo de impostos de Pedro com os cobradores que estavam ali à frente?
Está Pedro olhando para Jesus e dizendo: eu estou diante do Senhor, eu estou diante do Mestre, eu estou diante daquele que sabe de todas as coisas. Não existe segredos para Ele. Escondemos pecados, escondemos erros, dias, meses, anos, escondemos de pessoas mais espertas, mais próximas, mais chegadas, mas dele não conseguimos esconder nada. Ele sabe de tudo. Há um hino lá de 1900 e antigamente, um hino que diz assim: eu não sei de nada, mas Ele sabe tudo. Ele sabe de tudo. Isso é bom e, ao mesmo tempo, isso nos deixa com uma inquietação. Porque Ele sabe daquilo que eu preciso, Ele sabe da minha necessidade, Ele sabe da minha carência, Ele sabe do que eu não posso e o quanto eu dependo dEle. Mas Ele sabe também de coisas que eu escondo muitas vezes. Ele sabe de coisas que não são confessadas muitas vezes. Ele sabe de coisas que se coloca ou se tenta colocar ou esconder, sujeiras que se tenta esconder debaixo do tapete. Ele conhece todas as coisas, ele sabe a intenção. Salmo 139, ainda a palavra não me chegou à boca, eis que tu, ó Senhor, tudo sabe, já sabe de todas as palavras que eu vou falar. Ele sabe de todas as coisas. E aí eu também posso sossegar nessa noite. Porque como nós começamos a pregação domingo passado e encerramos aqui declarando que os planos de Deus é maior. O que Deus tem para a nossa vida é maior, é melhor do que tudo que eu penso, do que tudo que eu peço, do que tudo que eu planejo, do que tudo que eu desejo, do que tudo que eu oro a Ele. O plano dele é maior. Eu posso sossegar hoje à noite, na certeza de que Ele sabe de todas as minhas necessidades. De que tudo aquilo que talvez trabalha, se o inimigo trama, intenta contra a sua vida, Ele sabe. Doenças que você não partilha com ninguém, dores que você não conta com ninguém, ou para ninguém, Ele sabe de todas elas. Lágrimas que ninguém vê, só à madrugada Ele enxerga essas lágrimas, Ele vê tudo isso que acontece. Ele sabe de tudo. Mas aí quando Ele pergunta a Pedro de quem os cobram os reis, os impostos, e Pedro diz, não é dos filhos, eles cobram dos seus servos. Aí o Senhor vai e diz assim para ele: mas, para não escandalizá-los, vá ao mar e jogue o anzol. Tire o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. O moço estava questionando Pedro se o mestre dele pagava as 2 dracmas do templo. O Senhor chega para Pedro e surpreendentemente diz assim para Pedro: vá no rio, vá ao mar e pesque, lance o anzol, o primeiro peixe que você pegar. Quando você abrir a boca dele, você vai retirar quantas dracmas? 4 dracmas é o valor que vai estar lá na boca desse peixe. Pedro pega o anzol e segue em direção ao mar e vai lá lançar o anzol. E quando Pedro lança o anzol, que ele sente que foi fisgado algum peixe, ele puxa, o peixe sai da água e Pedro abre a boca dele como o Senhor ordena, e quando Pedro abre a sua boca, está lá o valor de 4 dracmas. Pedro, que tinha
com certeza, admirado-se, surpreendido-se, quando entra naquela sala e Jesus pergunta: de quem cobram os reis os impostos, Pedro? E que saiu daquela casa, talvez em direção ao mar, dizendo assim no seu coração: ele sabe de tudo. O meu mestre sabe de todas as coisas. O meu mestre tem todo o conhecimento. Como diz em Romanos 16, quem primeiro deu a ele? Quem primeiro lhe ensinou? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glórias, pois, a ele. Talvez Pedro está no meio do caminho, caminhando para o mar, dizendo: que maravilha, ele sabe de tudo. Mas agora está Pedro com o peixe na mão, a boca aberta, e Pedro de boca aberta, olhando para a dracma que tirou, para a moeda que tirou da boca do peixe, dizendo: ele não somente sabe de tudo, ele tem todo o poder. Ele manda no mar, ele manda nos peixes. Ele fez o peixe pegar justamente a moeda que seria utilizada naquele momento. Pedro está dizendo: ele tem todo o poder. O teu Deus é poderoso. O Deus da igreja é o Deus que tem todo o poder. O grande problema, irmãos, é que nós ainda estamos, hoje à noite, estaremos celebrando a ceia, mas o grande problema é que nós estamos preocupados quando a gente vem tomar a ceia, qual foi o pecado que nós cometemos essa semana. Gente preocupada se brigou com a mãe, se brigou com o pai, se brigou com o marido, se brigou com os filhos se foram mal criados com seu pai. Gente preocupada para saber se está de mal. O que foi que aconteceu essa semana para poder eu tomar a ceia? E parece que tudo vai ser resolvido quando chegarmos diante da mesa, diante do pão e do vinho, e a nossa consciência disser e gritar assim: você não brigou com seu marido, você não brigou com ninguém, você pode cear. Mesmo que tenha gente morrendo ao seu lado dentro da igreja, mesmo que dentro da igreja você não viu mais ninguém, não importa. Se você se sente tranquilo e sossegado, pronto, coma pão e beba vinho. Porque é justamente disso que o apóstolo Paulo fala, quando ele escreve a 1 Coríntios, dizendo o seguinte: por essa causa, ou por esse motivo, eu não vos louvo. E ele vai tratar dos dons, vai tratar da ceia, e ele vai dizer que naquela ceia era uma tristeza. Porque tinha gente que comia, que se fartava, tinha outro que bebia, que se embriagava, enquanto tinha gente passando necessidade dentro da própria igreja. Dentro da própria igreja. O Senhor é poderoso, Ele tem todo o poder. Ele é o Deus que conhece todas as coisas, que sabe de tudo, nada se esconde dele, mas Ele tem todo o poder também. Quando essa igreja se coloca diante desse Senhor soberano, desse Deus supremo, desse Deus todo-poderoso, os sinais de quem tem uma vida cheia do Espírito Santo acompanharão a sua vida. E eu gostaria aqui de não discordar de um pregador que eu ouvi uma certa vez, e ele pregou o seguinte, que aqueles que são cheios do Espírito Santo, e ele usou até umas 5 pessoas em cima do púlpito para cercá-lo enquanto ele caminhava sobre o púlpito, e ele caminhava e dizendo: esses sinais seguirão os que crerem, falarão novas línguas, e porão a mão sobre os enfermos, e um monte de coisas, expulsarão demônios, pegarão nas serpentes e não lhe fará dano algum. E ele saiu fazendo isso e foi uma maravilha dentro da igreja. Até eu me alegrei e dei muita glória a Deus. Mas sem discordar dele, eu quero dizer a você que o Deus Todo-Poderoso entrou na vida da igreja, entrou na sua vida, entrou na minha, para que quando o Espírito Santo que em nós habita se manifestar, ele se manifeste trazendo mansidão, amor, domínio próprio, benignidade, bondade, paz, essas coisas. O Espírito Santo atua em nós assim. E aí o que vai acontecer hoje à noite nessa ceia é o reflexo daquilo que o Espírito Santo tem manifestado a cada dia e a cada momento na vida da igreja do Senhor.
O poder do Senhor está sendo derramado sobre a sua igreja. O mundo tem entrado na igreja. O povo tem brincado com Deus. Mas Deus, Ele não abre mão de revestir a sua igreja de poder do céu e do Espírito Santo para andar e para viver para a sua glória. Pedro está dizendo: o meu Senhor, Ele não somente sabe de tudo, mas o meu Senhor, Ele também tem todo o poder. Ele pode tudo. Que pesca maravilhosa. Não é esse o título dessa pesca de Pedro na Bíblia? Tem outra pesca chamada de pesca maravilhosa, mas essa foi a pesca maravilhosa. Não somente porque Pedro encontrou uma dracma que pagou o imposto dele e do Senhor Jesus, porque quando ele volta e encontra-se com o Senhor Jesus, Jesus chega e diz assim para ele: agora vá, paga o imposto meu e o seu. Irmãos, eu quero concluir dizendo que Pedro aprendeu pelo menos 3 coisas. A primeira foi: Jesus sabe de tudo. A segunda foi: Ele tem todo o poder. Ele tem toda a autoridade. Ele faz do jeito que Ele quer, como Ele quer, para a glória dEle na nossa vida. Mas eu quero lembrar para você de uma coisa que a gente não vai estar preocupado com isso. Poucos vão querer olhar para isso. Vamos lembrar do peixe agora. O peixe faminto, guloso, ganancioso, engole uma moeda de 4 dracmas. Pesada. Aquele peixe, ele não foi pescado para ser fritado. Aquele peixe, ele não foi pescado para ser comido, para ser levado para uma cozinha, para ser levado para uma mesa. Aquele peixe foi pescado para quê? Para tirar a moeda que estava na sua boca. O peixe guloso, faminto, agoniado, precipitado, engoliu uma moeda e está com aquela moeda na sua boca sem conseguir se livrar dela, ela pesando nele, levando ele para o fundo, levando cada vez mais ele para baixo. Jesus diz a Pedro: leva o anzol, porque hoje eu vou trazer o que está pesado lá embaixo, aqui para cima. Eu vou tirar o peso da boca daquele peixe, eu vou tirar o peso da vida daquele peixe. Tomara que nessa noite nós não sejamos Pedro, nós sejamos pelo menos o peixe, que de repente, por algum motivo da nossa vida, estamos sentindo que estamos afundando, que alguma coisa na nossa vida está nos levando para baixo. Jesus talvez com isso nos ensine que algumas coisas nos acontecem, algumas coisas ocorrem com a gente, algumas coisas que a gente sofre, alguns problemas vêm sobre nós, não é para nossa destruição, é para que nós possamos glorificar a Deus no amanhã, porque é Deus que nos dá a vitória. Não existe nada, mas absolutamente nada nessa vida que tenha poder, que tenha autonomia para tirar você da presença daquele que é soberano, quando Ele tem um propósito em você, quando Ele tem planos na sua vida, quando Ele decretou abençoar você, quando Ele decidiu que você é abençoado, que você é bênção dEle. Nada, maldição nenhuma pode chegar à tua tenda, à tua casa. Você é bênção do Senhor. E se a gente fosse ser um pouquinho mais pentecostal hoje à noite, a gente ia dizer o quê? Abra a sua boca para que o peso saia e glorifica esse Deus, que é Ele que faz milagre na nossa vida. Ele é o Senhor que faz milagres na nossa vida. Mas o meu problema, o peso que está em mim, a gente conta para todo mundo, a gente reclama para todo mundo. Tem gente do trabalho, tem gente que nem é crente, tem gente que nem ora por nós, que sabe às vezes dos dilemas que nós enfrentamos. Problemas pessoais, problemas de família, problemas de casamento, crente contando para quem não ora. E de repente está o problema, porque o que nós temos nesse mundo é um mundo de maldizentes, gente sem temor a Deus. Podemos contar ao Senhor. E não importa o quão profundo estejamos, Ele é quem vai nos trazer para a superfície, porque Ele é o Senhor que opera milagre. Eu quero dizer a você que Pedro aprendeu que Jesus sabe todas as coisas,
que Jesus tem todo o poder e que Jesus é quem opera todos os milagres na nossa vida. Não há milagre que não seja o Senhor que tenha feito. Eu já pequei muitas vezes, já falei aqui à igreja, já pequei muitas vezes dizendo que, eu sou assim porque eu fui criado assim. Eu sou assim porque minha mãe fez assim. Eu sou assim porque meu pai fez assim. Eu nunca fumei porque meu pai nunca fumou. Eu nunca bebi porque meu pai nunca bebeu. Tem tanta gente que o pai nunca bebeu, o pai nunca fumou e é um viciado. Tem tanta gente que o pai nunca usou droga e vive aí perdido nas drogas, o pai nunca usou nem a mãe. E eu bestando, dizendo, eu nunca fumei porque minha mãe nunca fumou. Eu não fumo porque minha mãe... Eu não fumo porque eu sou um milagre. Eu não bebo porque eu sou um milagre. É por causa dele, a glória é dele. Glória, pois, a ele. É por causa dele, foi ele que me amou assim. Porque, como nós encerramos a semana passada, o plano dele ainda é maior. Amém? Eu quero, depois nós celebraremos a ceia do Senhor, eu quero partilhar com os nossos irmãos aqui, adorando a Deus, louvando ao Senhor, o pastor, a pastora Odéia, em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, tá bom, obrigado. Meus amados irmãos, vos saúdo com a gloriosa paz do Senhor. É um prazer muito grande estar ao lado do meu amigo, meu companheiro, pastor Alessandro Lira, meu diretor no nosso conselho de pastores, ministros da nossa cidade, e estar também com a minha pastora Odéia, que revendo esta nobre família, irmã Bia, seus filhos e esta linda igreja. Não precisa dizer novamente, nós amamos vocês. E por isso aqui estamos. Conversei um pouquinho antes de estar aqui, hoje à tarde, rapidamente com o nosso pastor. Nossa intenção foi vir aqui por um motivo que a pastora... Posso dizer? Não, pastora Odéia, por favor. Ela vai dizer. Pronto. Deixa eu ver aqui, se já está funcionando. Ok. Ok. Saúde a igreja com a Oi. paz do Senhor. Ok, amém. Sem muitas delongas. Pai do Senhor, pastor, amigo, né? Irmã Bia, sua família, essa família maravilhosa. Nós estamos na reta final, né? Estamos indo nas igrejas do nosso ministério, mas existem outros ministérios que são pessoas muito caras, pessoas do nosso convívio, que nós honramos, respeitamos, e que nós temos a mesma sintonia com os céus. E nós estamos aqui, pastor, para rever vocês e nos despedir por um momento. Amém? Nós estamos em dias para viagens e vamos passar alguns dias, não é, amorzinho? E antes de viajar, viemos aqui rever vocês, tá bom? É isso, pastor. Desde ontem que eu perguntando a Deus para onde é que eu ia depois do culto, aonde, Senhor? Porque ontem foi muito comprido o dia, hoje pela manhã às 5 já estava na rua, mas o Senhor só mostrava o pastor, porque nós temos muitos amigos. Mas aí tem que escolher onde é que nós vamos. E viemos para cá. Amém. Pronto, está dando o recado? Era isso? Era. Amém. Amém, pastor. Amém. É possível? É possível? Pronto, então. Segura. Um bem conhecido dos irmãos. De missões, amorzinho. Podes contar com Jesus Cristo. Tenha fé, confia. Erga as mãos e vem. Bom
bom estar na casa do Senhor, né? Eu confesso, pastor, eu recebi a mensagem maravilhosa. O Espírito Santo de Deus, ele é tremendo, né, irmão? É um texto que a gente escuta diversas vezes, mas cada vez que a gente escuta, o Senhor vem com uma mensagem diferente. Amém? Isso é maravilhoso. O Espírito Santo de Deus, ele é renovo nas nossas vidas. Não sei, pastor, como ainda tem crente que diz, não vou à igreja, não. Se a igreja é a agência de Deus, é o lugar onde nós vamos buscar refúgio, refrigério para nossas almas. Eita, pastor, manda seu tempo. Você conhece? Se queres alguém para confiar, para contar os teus problemas, basta apenas crer para o encontrar. Se sentes falta de um amigo, Podes contar com Jesus Cristo. Tenha fé, confia, erga as mãos e vem. Não deixe não o desânimo tomar conta de você, mas deixe sim Jesus Cristo lidera tudo em sua vida. Não pense que tudo que você queria está perdido, mas pense sim que Jesus pode dar tudo o que quiser. É só pedir com fé que Jesus pode dar tudo o que quiser. É só pedir com fé que Jesus pode dar tudo o que você quiser. Ele está aqui, podemos sentir sua presença. Aquele que entregou a bênção a Pedro está aqui. Se queres alguém para confiar, para contar os teus problemas, basta apenas crer para o encontrar, o encontrar. De um amigo, De um amigo, podes contar com Jesus Cristo, tenha fé, confia, erga as mãos e vem. Não deixe não o desânimo tomar conta de você, mas deixe sim Jesus Cristo lidera tudo em sua vida. Não pense que tudo que você queria está perdido, mas pense sim que Jesus pode dar tudo o que quiser. É só pedir com fé que Jesus pode dar tudo o que quiser. É só pedir com fé que Jesus pode dar tudo o que você quiser. Não deixe não o desânimo tomar conta de você, mas deixe sim Jesus Cristo lidera tudo em sua vida. Não pense que
Tudo que você queria está perdido, mas pense sim que Jesus pode dar tudo o que quiser. É só pedir com fé. Que Jesus pode dar tudo o que quiser. É só pedir com fé. Que Jesus pode dar tudo o que você quiser. Quiser. Amém. Que Deus abençoe meu pastor. Que Deus abençoe a minha igreja. Igreja Batista do Bongi, aqui em Escada, hoje e sempre, em nome de Jesus. É impossível sair daqui sem pedir. Quero pedir, ore por nós. Amém? Para que o Senhor voe conosco. Amém, igreja? Amém, queridos. Meu pastor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós vamos celebrar a ceia do Senhor em nome de Jesus. 1 Coríntios capítulo 11, e a partir do versículo 23. Eu quero convidar a irmã Cícera e a irmã Cleide para estar aqui à frente com a gente na mesa. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que venham. Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, no nome de Jesus, nós estamos, Senhor, diante da Tua mesa nesse instante. Estamos, Senhor, cientes do sacrifício do Senhor Jesus na cruz por nós. Certo de que a sua morte não foi em vão, Pai. Por esse motivo é que nós estamos aqui celebrando o sacrifício, mas a vitória, a ressurreição, a vida. Glórias ao Teu nome, Senhor. Pai Santo, que a Tua igreja, quando participar, Senhor, deste pão, quando comer deste pão, beber desse cálice, Senhor, com toda a consciência e reverência dentro do Teu altar, Pai, possa, Senhor, continuar provando, Senhor, da bênção graciosa do Senhor, que tem envolvido, Senhor, as suas vidas, toda a Tua graça que tem os alcançado, Pai. Senhor, nós em nome de Jesus apresentamos o pão, apresentamos o vinho, em nome de Jesus. Amém, meu Deus. Amém. Podem servir. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis nesse sangue lavado, com roupas que tão alvas são, os que mais amores remidos
que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvos que a neve serei. Nós a ti se nesse sangue lavados, mais alvos que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Mais alvos que a neve serei. Todos os membros têm o pão. Disse Jesus: este é o meu corpo, que é dado em favor de vós. Comamos todos do pão. Aleluia. Glória a Deus. Louvado é o teu nome, Senhor. Louvado é o teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Todo membro tem o vinho. Disse Jesus: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Bebamos todos o cálice. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o teu nome, Senhor Jesus. Ó Cordeiro de Deus, nós louvamos, nós te louvamos. Oh, aleluia. Nós louvamos o teu nome, Senhor. Nós te glorificamos, ó Altíssimo. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se sangue lavado. Glória a Deus. Mais alvos que a neve serei. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até
que Ele venha. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, nós estamos glorificando a Deus porque Ele nos deu a graça de estarmos mais uma vez reunidos aqui na sua casa. Estamos alegres com a visita, né? Com a presença dos pastores aqui, do casal. Estamos tristes também porque a gente vai ficar um pouquinho, né, ausente agora, um pouquinho distante. Mas nós louvamos a Deus pela vida do pastor Anselmo. Vamos continuar orando para que Deus continue usando a sua vida, né, como missionários que são, em nome de Jesus, fazendo a obra do Senhor. Vai ser bênção. É a obra de Deus, é Deus trabalhando. Amém. Glória a Deus. Vamos colocar em pé a igreja, nós vamos orar ao Senhor. Eu quero pedir ao irmão Edson para vir fazer essa oração. Em nome de Jesus, nós vamos orar. Toda a igreja vai estar orando pela vida do casal de pastores. Mas deixa eu fazer algo aqui que eu estava esquecendo. Se alguém aqui hoje à noite que ouviu a palavra do Senhor, foi movido pelo Espírito Santo, tocado pelo Espírito Santo e deseja no seu coração hoje fazer a sua decisão, a sua entrega para servir a Jesus, nós queremos orar por sua vida, queremos orar por você. Se há alguém entre nós que deseja fazer sua decisão para servir ao Senhor Jesus hoje, saia do seu lugar, vem aqui à frente e nós queremos orar pela sua vida, nós queremos orar por você, em nome de Jesus. Nós pedimos à igreja que continue orando a Deus, continue orando ao Senhor, né? Nós começamos, tivemos que dar uma paradinha aí na construção, mas ainda precisamos avançar, tem um muro para a gente construir em nome de Jesus. Vamos orando para que Deus ele continue, assim como Ele supriu todas as necessidades até agora, Ele continue suprindo-as em nome de Jesus e que a gente também possa em breve estender o templo lá para frente em nome do Senhor, para a glória do Senhor Jesus. Amém? Nosso irmão Edson vai orar, então orar pela viagem dos pastores e orar também agradecendo a Deus por esse culto. Graça e a paz do Senhor Jesus. Assim oremos. Senhor Deus e amado Pai, nós queremos te render graças por estarmos na tua presença, Senhor. Queremos te louvar por esse momento que estivemos aqui, louvando e engrandecendo o teu santo nome, por estarmos aqui, Senhor, nesta noite, rememorando o sacrifício que fizeste por nós na cruz, sem que merecêssemos, Senhor. Mas pela tua graça, pelo teu amor incondicional para conosco, o Senhor morreu naquela cruz em nosso favor e perdoou nossos pecados, Pai. E nós te damos graças, Senhor, por isso. Queremos, Senhor, nessa noite também colocar a vida dos teus filhos que estarão em viagem, que o Senhor possa abençoá-los onde quer que eles estejam, que em nome de Jesus eles possam ter êxito naquilo que eles se propuseram a fazer, pois conformosos são os pés daqueles que anunciam o teu evangelho, Senhor. E que em nome de Jesus vidas possam se render aos teus pés através dos teus filhos, que o Senhor providencie aquilo que eles irão precisar no seu trajeto, na sua viagem, sua estadia, em nome de Jesus, Pai. E que eles possam retornar também em paz, em segurança ao seu lar, possam estar aqui juntamente conosco, louvando e engrandecendo o teu santo nome, Senhor. Te pedimos também, Pai, que o Senhor nos dê uma semana abençoada, que o Senhor nos ajude na nossa caminhada, no nosso trabalho, nos nossos afazeres diários, que em nome de Jesus o Senhor esteja conosco, nos dando graça, nos dando sabedoria para lidar com as situações, e que também, Senhor, tão cedo estejamos aqui mais uma vez para cultuar a Ti, estar em comunhão uns com os outros, conforme diz a Tua palavra, Senhor. Assim nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre todos, hoje e para sempre. Amém. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos. Não saia daqui sem cumprimentar o seu irmão, em nome de Jesus.
Vamos, um momentinho só, a pastora vai falar ainda. 5 minutinhos. Nem precisa.